ainda falando sobre saúde, né? Em meio aí a tantos casos de câncer entre pessoas da mídia, vale o alerta sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce. Inclusive, recentemente, o apresentador Edu Guedes, né, surpreendeu aí os fãs com o anúncio da descoberta de um câncer no pâncreas. Ele passou por uma cirurgia, segue com o tratamento e há poucos dias o Brasil inteiro se comoveu com a morte da cantora Preta Gil em consequência de um câncer coloretal. E hoje a gente recebe aqui o Ismael Gomes, doutor Ismael, que está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre esse assunto, fazer esse alerta, né, sobre essa importância. A gente fala tanto, né, doutor, sobre a prevenção, sobre os cuidados, sobre não deixar para ir atrás aí de um médico, um exame, só quando os sinais já aparecerem, e talvez esses casos acendam aí esse alerta para toda a população, não é? Com certeza. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos. Quando a gente fala de câncer de pâncreas, acende um alerta, porque embora seja um câncer pouco frequente na população, ele carrega com ele o estigma de uma alta mortalidade, né? Para você ter uma ideia, o câncer de pâncreas hoje, ele está em 4º lugar no Brasil dos cânceres que mais matam, tá? Então é importante a gente estar atento aos sinais, os sintomas, né? Os alertas em relação a essa lesão. Para a gente falar um pouco de câncer de pâncreas, é importante a gente entender que o pâncreas ele é um órgão abdominal, tá? Fica ali logo atrás do estômago, em situação retroperitoneal, que é um compartimento do abdômen, tá? E a função dele é basicamente duas. Ele tem função de secreção hormonal, insulina, glucagon, e função de secreção de enzimas digestivas, tá? O câncer ele acontece nesse segundo compartimento, tá? Quando a gente fala de câncer de pâncreas, a gente fala do adenocarcinoma ductal, carcinoma ductal pancreático, que é o mais frequente, responsável por 80% dos casos, tá? Os fatores de risco, né? O que a gente deve estar alerta, o que a gente deve perceber? O câncer de pâncreas, ele infelizmente, ele é um câncer que é diagnosticado em fases tardias, na maioria das vezes. Por quê, Fernanda? Porque no começo ele é praticamente assintomático, tá? Quando ele vem manifestar sintomas, ele normalmente está associado ao desenvolvimento, ao crescimento da lesão. E o que a gente precisa estar atento? Existe uma tríade de sintomas que é característico do câncer de pâncreas, que é a dor abdominal, em situação epigástrica, que no popular a gente chama de boca do estômago, a perda ponderal e o surgimento de amarelidão nos olhos, na esclera conjuntival, na pele, que é o que a gente chama de icterícia. Tá? Se você que está em casa, conhece alguém ou por uma eventualidade apresentou esses sintomas, procura um atendimento médico. Tá? Olha só, sinais que às vezes passam ali, né, que a gente se acostuma, aquele mal-estar, aquela dorzinha que você já já convive com isso há muito tempo e vai deixando passar. Exatamente, e a dor, essa dor epigástrica, ela é uma dor muito comum em várias outras condições do abdômen, tá? Mas aquela dor que é persistente, que dura de mais de 2 a 3 semanas e que está associada a uma perda de peso não intencional, você não está fazendo dieta, está perdendo peso, é importante você procurar atendimento. E aí, no caso, você falou do alto índice de mortalidade, né? E aí, se você deixa aí, se esses sinais de alerta, eles já começam a surgir, doutor, quando a doença já está ali mais avançada, como que seria, então, no caso, esse tratamento, né? Para essa busca de uma possível cura? Pronto, para a gente tratar, a gente primeiro diagnostica, tá? E quando a gente fala de diagnóstico em câncer de pâncreas, a gente, diferente do câncer de colo uterino, diferente do câncer de mama, a gente não tem um exame específico, tá? Então, a gente acaba não conseguindo fazer uma prevenção primária. Normalmente, a gente vai atuar naquele momento que o paciente chega no consultório com os sintomas. Quais exames pedir? A gente, basicamente, começa a investigação com exames de imagem, tá? Hoje em dia, a gente tem exames padrão ouro para esse diagnóstico. Padrão ouro é aquele exame ideal para diagnóstico. A gente tem a tomografia computadorizada, né? A gente tem a ressonância abdominal e nos últimos anos a gente tem usado a ecoendoscopia, que é um exame endoscópico que carrega consigo um ultrassom
lá na ponta dele consegue visualizar o pâncreas e ele é bem sensível para detectar pâncreas nas suas fases iniciais, em lesões pequenas. Ou seja, numa situação dessa, quem está acompanhando a gente, geralmente a gente fala de câncer, a gente já vê aí numa idade chegando ali nos seus 50 anos. Exatamente. Quando a gente vai para fatores de risco, né, e incidência, ela é uma doença que tende a acontecer com o avançar da idade. Né? Fator de risco, pacientes acima de 60 anos têm uma probabilidade maior de apresentar a doença, né? É uma doença que ela é mais prevalente em homens, sexo masculino, e tem uma predileção pela raça negra. Sim. Tá? Quer dizer que todos os pacientes que vão ter câncer de pâncreas se incluem nesse perfil? Claro que não, mas é bom a gente conhecer um pouco sobre a doença, tá? E aí você citou previamente, após o diagnóstico, né? Como é que a gente trata, o que é que a gente tem que fazer? Bom, o tratamento ele vai estar diretamente associado ao estágio em que a doença se apresenta no momento do diagnóstico, tá? Infelizmente, a maioria dos pacientes vai ser diagnosticado em fase tardia, tá? E aí a gente já não consegue falar em tratamento curativo, tá? Mas naqueles pacientes em que a gente detecta a lesão em estágio mais precoce, como foi o caso do Tony Bellotto, por exemplo, né? A cirurgia é o carro-chefe, é o tratamento de escolha, tá? A partir da cirurgia, você remove a doença e vai analisar, depois da remoção, se há necessidade de quimioterapia ou algum outro tratamento adjuvante que segue-se a cirurgia. Nos casos avançados, a gente também pode usar recursos, mas ele é mais voltado para o tratamento sistêmico, para a quimioterapia. E aí, no caso, a gente tem aí uma doença silenciosa, né? Mas de que forma as pessoas, por exemplo, olha, eu cheguei aqui numa faixa etária da minha vida em que eu preciso, sim, fazer sempre esse check-up, né? Mesmo que eu não esteja sentindo nada, né? Você pode buscar, já ir ali no seu médico de confiança e dizer assim, eu quero fazer tudo, eu quero fazer um eco, eu quero fazer uma colonoscopia, eu quero fazer um geral. Isso é possível também? Com certeza, você deve, o atendimento médico, o acompanhamento ou o check-up, como você fala, ele é fundamental não só para o câncer de pâncreas, mas para várias outras lesões, né? Como você citou previamente, você falou também da Preta Gil, que é um caso interessante, né? E é uma lesão, o câncer de cólon retal, ele muda um pouco em relação ao câncer de pâncreas, porque ele é bem mais incidente, ele é bem mais frequente na nossa população, e diferente do câncer de pâncreas, ele tem sim um exame que facilita, que é a colonoscopia, facilita o diagnóstico, atua na prevenção e consegue ressecar e identificar lesões pré-neoplásicas, que acontecem antes do diagnóstico de câncer. Olha só, trazendo um pouco desse tema da Preta Gil também, né, que eu acho que comoveu muitas pessoas, né, as pessoas agora estão assim até assustadas, nossa, porque começou realmente a vir à tona esse tipo de câncer e as pessoas, nossa, eu não sabia que era tão comum assim, eu não sabia que eu tinha que fazer esse exame, um exame que muita gente tem ali o seu preconceito, o seu tabu, não vou fazer isso não, mas um exame que é primordial para o sucesso da cura desse câncer, né? Que, ao contrário também do pâncreas, é um câncer bem curável, como a gente fala, Exatamente. Né? Ao contrário do câncer, né? O exame de colonoscopia, ele consegue mostrar as lesões pré-neoplásicas, que são chamadas de pólipos, tá? Os pólipos são lesões que não necessariamente vão desenvolver ou progredir para o câncer. A gente tem uma estimativa de que em torno de 30% a 40% desses pólipos vão se desenvolver ao longo de alguns anos, tá? Mas detectá-los é fundamental para prevenir a progressão para estágios avançados. E aí é onde está a diferença do exame de rastreio, o exame diagnóstico, tá? Como você falou, a colonoscopia ela é um exame de difícil adesão. Além de ter o tabu pela maneira que o exame é realizado, ele é um aparelho que é introduzido no colo, ele tem uma câmera, consegue visualizar toda a luz do intestino. Mas para que a gente faça esse exame, você precisa manter o intestino limpo. Então entra a questão do preparo de cólon, que já dura em torno de 6 a 12 horas. Tem a questão das evacuações. O paciente acaba perdendo um dia todo de trabalho. É um exame que, se não for feito com sedação, ele é bastante desconfortável.
Então, tudo isso aumenta a resistência à realização do exame, o que não quer dizer que ele não seja fundamental. Ou seja, a importância, né, da gente tirar aí os nossos preconceitos. A gente está falando de saúde, de vida. Todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer viver mais, mas ninguém quer fazer a sua parte, o dever de casa, né, doutor? Eu acho que esse nosso encontro ele é fundamental para alertar a população para isso, né? Gente, se você tem mais de 45 anos, que é a nova orientação, antigamente era 50, mas a gente baixou um pouco mais. Procura teu médico, gastroenterologista, teu cirurgião oncológico, teu cirurgião do aparelho digestivo, né? E você já tem indicação de fazer teu exame preventivo. Muito bem. Quero agradecer ao doutor Ismael pelos esclarecimentos aqui, a nossa entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Fernanda, e uma boa semana a todos.